Sabia que um simples e-mail, escrito à pressa e com a melhor das intenções, pode acabar por custar a um fotógrafo profissional o controle total sobre o seu trabalho e literalmente milhares de euros? Pois é, parece um exagero, mas é uma realidade jurídica que apanha muitos desprevenidos. E este número, 15 mil euros, não é para assustar. É bem real. Representa o valor que pode estar em jogo por causa de um mal-entendido sobre uma questão que parece simples. Afinal, depois de entregar as fotografias, a quem é que pertencem os direitos para as usar comercialmente? A resposta, como vamos ver, pode surpreender. Ora, tudo pode começar com uma frase tão inofensiva e simpática como esta. Podem fazer o que quiserem com elas. Foi isto que uma fotógrafa, a quem vamos chamar Sara, escreveu a uns clientes. Mal sabia ela que esta generosidade ia ser o ponto de partida para um autêntico pesadelo legal. A história dela é um aviso muito sério. Então, o que aconteceu com a Sara? Bem, a história começa como tantas outras. Um trabalho de casamento, clientes super felizes, tudo a correr bem. Mas, um ano depois, o cenário muda. A cliente, que entretanto abriu um negócio, usa as fotos do casamento para uma campanha publicitária. A Sara, claro, protesta e diz que as fotos eram só para uso pessoal. A resposta da cliente foi direta. Eu paguei pelas fotos, são minhas. O problema? Não havia contrato. E havia aquele e-mail. E antes de mergulharmos nos detalhes legais deste caso, é importante referir que os conteúdos para esta análise foram preparados e validados pelo Mário Pereira. Vamos então perceber o que é que a lei diz sobre isto. E aqui entramos na parte mais técnica. A história da Sara não é um caso único, longe disso. E acontece porque a lei portuguesa, na ausência de um acordo muito claro, tem certas presunções que podem de facto jogar contra o fotógrafo. E o artigo-chave está aqui. É o artigo 166 do nosso Código do Direito de Autor. Basicamente o que ele diz é que se um fotógrafo vender um negativo, presume-se que também está a vender os direitos económicos da fotografia. O problema é que, hoje em dia, o que é o negativo? É o ficheiro RAW? É um JPEG em alta resolução? A lei deixa aqui uma zona cinzenta muito perigosa, uma verdadeira armadilha do negativo digital. E é precisamente aqui que mora o perigo. De um lado, temos o que o fotógrafo acha que está a fazer, vender um serviço, entregar cópias para uso pessoal. Do outro, temos o que a lei pode interpretar na falta de um contrato, que o fotógrafo vendeu a obra em si, a propriedade total dos direitos. A diferença é abismal. Olhando para trás, os erros da Sara foram 3 e foram cruciais. Primeiro, a proposta era vaga, dizia apenas entrega em formato digital. Segundo, aquele e-mail demasiado amigável que foi interpretado como uma cedência total de direitos. E o terceiro, o mais grave de todos, a ausência de um contrato que pusesse os pontos nos is. Bem, mas chega de falar de problemas. Vamos às soluções. A boa notícia é que não é preciso ser um especialista em direito para nos protegermos. Basta ter clareza e incluir algumas cláusulas muito simples em todas as nossas propostas. A primeira cláusula é a base de tudo. Tem de ficar explícito que o que se está a vender é um serviço e não a obra. O cliente adquire o direito a usar as fotos para fins pessoais. Ponto. E a frase-chave, a nossa primeira linha de defesa é esta. A titularidade dos direitos de autor permanece com o fotógrafo. Depois, a segunda cláusula. Uma tarefa simples como esta faz maravilhas. De um lado, listamos o que o cliente pode fazer à vontade, partilhar nas redes sociais, imprimir, mostrar à família. Do outro, fica bem claro o que exige uma nova licença e, claro, um pagamento adicional. Fica tudo preto no branco, sem espaço para dúvidas. A terceira cláusula é para nos protegermos a nós mesmos. Temos de garantir que podemos usar o nosso próprio trabalho para o nosso portfólio, para o nosso marketing. Parece óbvio, mas se por azar os direitos forem transferidos, até isto pode ser questionado. Portanto, esta cláusula é essencial. E agora, a cláusula de ouro. Esta é a frase que desarma diretamente a armadilha do negativo digital. Ao incluí-la, estamos a criar o tal acordo em contrário que a própria lei menciona. É dizer, de forma inequívoca, estou a entregar ficheiros de qualidade, mas não estou a ceder os meus direitos de autor. Ok, agora que já sabemos como construir a nossa proposta, vamos a cenários do dia-a-dia. Há perguntas que os clientes fazem que devem logo fazer soar um alarme. E saber responder, por escrito, é meio caminho andado para evitar problemas. Esta é, talvez, a pergunta mais comum e a mais traiçoeira. É muito vaga. Uma resposta descuidada pode ser um problema mais tarde. O cliente pode estar genuinamente com dúvidas ou, quem sabe, a tentar obter uma confirmação para usar mais tarde. A resposta tem de ser educada, mas firme e clara. Confirmamos que as cópias são para o cliente usar pessoalmente, mas reafirmamos que os direitos de autor são nossos. E, muito importante, abrimos a porta a uma negociação. Transformamos um risco numa possível oportunidade de negócio. E aqui está outro grande sinal de alarme. Um cliente que não trabalha na área e que pede os ficheiros RAW, ou foi mal aconselhado, ou tem a intenção de dar as fotos a dedicar a outra pessoa, ou pior. É uma situação delicada. A resposta tem de ser profissional.
Explicamos que entregar os ROS não é um procedimento normal e tem implicações legais. E depois oferecemos alternativas. Um fecheiro TIFF, por exemplo, dá muita flexibilidade de edição ao cliente, mas nós mantemos o controle do negativo digital. E assim chegamos ao fim. A mensagem principal, felizmente, é bastante simples. Toda esta proteção, que pode evitar dores de cabeça e prejuízos enormes, resume-se a um pequeno esforço inicial em cada trabalho que fazemos. Vejam como, no fundo, é simples. 3 pontos essenciais. Definir o que se vende, o que o cliente pode fazer e o que não pode fazer sem uma nova licença. Estes 3 pequenos parágrafos, em cada proposta, são o nosso escudo. Protegem o nosso trabalho, o nosso rendimento e, francamente, a nossa paz de espírito. E vale a pena lembrarmos disto. Ter um contrato claro não é um sinal de desconfiança, é um sinal de profissionalismo. Protege-nos a nós e ao cliente, mesmo com aquelas pessoas que são super amigáveis, porque as circunstâncias da vida e dos negócios podem sempre mudar. Espero que esta análise tenha sido mesmo útil. Se ficaram com alguma dúvida sobre este assunto ou se tiverem sugestões para outros temas que gostassem de ver analisados, por favor, deixem nos comentários. A vossa participação é super importante. E terminamos com esta ideia central. O objetivo de tudo isto não é criar entraves ou burocracia. Pelo contrário, é permitir que se possa fotografar com total liberdade e criatividade, com a tranquilidade de saber que o nosso trabalho está devidamente protegido. Fotografe com liberdade. Proteja-se com conhecimento.